Oi pessoal, hoje a gente vai a gente vai começar a gravar pequenos vídeos para trabalhar alguns pontos da Lei 14.071 de 2020 que tem potencialidade de ser cobrado aí na nossa prova no dia 28 de março. Lembrando que essa lei ela está em vacatio legis, ela tem uma vacatio de 180 dias, não está em vigor, portanto, mas consta no edital. Por isso a gente tem que ficar atento que com certeza a gente vai enfrentar alguma questão extraída dessa lei. E aí o tema que a gente vai tratar hoje, ele é um tema que tem potencialidade de ser cobrado, porque é uma alteração bastante significativa e de duvidosa, né, também constitucionalidade que essa lei traz, incorporando aí, quando entrar em vigor, no Código de Trânsito Brasileiro. Mas antes, a gente precisa passar aqui por alguns crimes do CTB para a gente, ao final, né, a gente vai fazer essa introdução e ao final mostrar para vocês qual foi a alteração aí que a Lei 14.071 vai trazer, inovando aí o ordenamento jurídico no que tange o Código de Trânsito Brasileiro. Veja, o 302 é homicídio culposo na direção de veículo. O CTB ele não trabalha com homicídio doloso. Se o condutor ficar configurado que o condutor agiu com dolo eventual, por exemplo, ele não vai responder pelo 302. Isso a gente já discutiu em outro vídeo, né? Ele vai responder lá no 121 do Código Penal e vai ser julgado perante o tribunal do júri. Agora, como o CTB trabalha com crimes culposo, em se caracterizando, né, esse delito aqui, a pena vai ser uma pena, digamos assim, uma pena branda até, né? Porque é uma pena de detenção de 2 a 4 anos, tá certo? Agora, veja só, em 2017, o que aconteceu? A Lei 13.546 trouxe o parágrafo 3º aqui, ó, aumentando essa pena de detenção de 2 a 4 anos para o homicídio culposo, né? Elevando a pena aí que era de detenção de 2 a 4 anos para reclusão, certo? De 5 a 8 anos. Na época, houve quem defendesse que essa alteração legislativa visava impedir que a pena privativa de liberdade fosse substituída pela pena restritiva de direito, consoante artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Por quê? Porque lá a pena máxima em abstrato combinada, aliás, a pena em concreto, né? O juiz sentencia e dá uma pena em concreto. Essa pena em concreto ela não pode ultrapassar 4 anos para o agente ter direito à substituição da PPL, pena privativa de liberdade, pela pena restritiva de direitos. Quando o legislador colocou a pena mínima já de 5 anos, demonstrou aqui uma intenção de impedir essa substituição de pena. Agora, o que acontece? Esse intento do legislador não deu certo, por quê? Porque o artigo 44, embora, né, impeça que haja tal substituição para crimes que ultrapasse a 4 anos da pena em concreto, a pena imposta em concreto para o agente infrator, o final do inciso 1º acrescenta que qualquer que seja a pena aplicada em sendo crime culposo, é sim permitida a substituição. Então, deu um tiro no pé, digamos assim, o legislador. Ele colocou de 5 a 8 anos, mas trabalhando com homicídio culposo. Ora, se o homicídio é culposo, cabe a substituição da PPL pela PRD. É isso que diz o inciso 1º do artigo 44 do Código Penal. Idem para a lesão corporal culposa. Porque a mesma lei que alterou, aumentou a pena, né? Aliás, colocou uma qualificadora, porque isso aqui é qualificadora, tá certo? Para o homicídio culposo também colocou a qualificadora para a lesão corporal culposa. Mas o mesmo raciocínio se aplica aqui. Se a lesão corporal é culposa, embora ele aumentou a pena aqui, né? Para o condutor que cause esse homicídio culposo ou essa lesão culposa sob influência de álcool, porque foi isso que ele, né, pretendeu aí aumentar a reprimenda para o condutor que teima, né, contumaz em dirigir aí sob efeito de álcool, sob influência de álcool e acabe causando um dano, um homicídio culposo ou uma lesão corporal culposa na condução no veículo automotor, ele tem a pena qualificada. E da detenção aqui, veja, é uma pena que era de 6 meses a 2 anos, tá certo? Instando o condutor com, né, digamos assim, a sua capacidade psicomotora alterada em razão aí da influência do álcool, essa pena é qualificada. Então, ele vai responder aqui, ó,
de 2 a 5 anos e é de reclusão. Muda, né? Detenção para reclusão e aumenta demais a pena, pessoal. Então, veja, já em se tratando aqui, aproveitando que a gente está trabalhando de novo a lesão corporal culposa, lembrando que aqui não alcança a lesão leve, tá certo? Mesmo que o condutor esteja embriagado, ele só vai responder por essa pena de reclusão de 2 a 5 anos se resultar aqui lesão corporal, né? Deixa eu pegar aqui a borracha porque eu acabei riscando demasiadamente aqui. Ele só vai responder se causar lesão corporal de natureza grave, né? Ou gravíssima, que está lá no artigo 129 do Código Penal, lá que vocês vão ter essa graduação da lesão, se ela é grave ou se ela é gravíssima, tá certo? Então, o mesmo raciocínio. Se tiver sob influência de álcool, causou lesão corporal grave ou gravíssima, é de 2 a 5 anos. Causou a morte, estando o condutor sob influência de álcool, a reclusão é de 5 a 8 anos, visando o legislador, na ocasião, impedir, como eu já disse, estou repetindo para vocês sedimentarem, que é o que é aplicado hoje, isso está atualizado, viu, pessoal? Isso é o que se aplica hoje ainda. Por quê? Porque, como a gente verá, como a Lei 14.071 está em vacatio legis, ela só passa a viger quando entrar em vigor, tá certo? E lá, por ser uma norma mais gravosa, ela não retroage para alcançar as condutas pretéritas. Então, se hoje um condutor alcoolizado causar a morte de um pedestre, por exemplo, na condução do seu veículo, ou a lesão corporal grave ou gravíssima, ele vai responder por essas qualificadoras que a gente se referiu, mas com direito da substituição da PPL, da pena privativa de liberdade, para pena restritiva de direito. Então, como o legislador na ocasião não alcançou o seu intento, o que fez agora com a Lei 14.071? Veja aqui, ó, pessoal, isso é importante, que isso aqui tem potencialidade de cair na sua prova. Veja, ele simplesmente acrescenta aqui o artigo 312b no Código de Trânsito Brasileiro. Esse artigo vai começar a constar a partir da sua vigência da lei, né? E nesse artigo 312b, o que diz o dispositivo? Ele afasta a aplicabilidade do artigo 44 aqui, ó, do inciso 1 do caput do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. Eu trouxe aqui para a gente o dispositivo para vocês visualizarem aí, ó. As penas, está aqui, ó, né? O artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? Aí, inciso 1º, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Foi o que eu disse, a pena em concreto, ela foi aplicada, não é a pena em abstrato não, viu? A pena em concreto, quando o juiz sentencia, se ela for, né, não superior a 4 anos, o réu, o condenado, no caso, ele tem direito à substituição. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que é outro requisito. Então, caberia, né, em crimes que não haja violência. O roubo não se aplica. Aplica digamos aí, num furto, né, numa receptação. São crimes que não tem elemento do tipo grave ameaça, violência à pessoa, tá certo? Então, nesses crimes é cabível, tá? E olha só o finalzinho aqui, o que impedia, mesmo a pena tendo sido tão alta, né, a da qualificadora do homicídio culposo na condução do veículo, mesmo assim o condutor ele se beneficiava da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Por quê? Porque o próprio dispositivo permitia, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Entenderam isso, pessoal? Então isso está atualizado, é o que se aplica hoje, como eu já disse. Agora, com a entrada em vigor da 14.071 de 2020, que vai inovar o CTB, pelo princípio da especialidade, tá? Porque ele vai se incorporar no diploma, no corpo, né, do CTB, está afastando a aplicabilidade dessa possibilidade de substituir a PPL pela PRD, tá certo? Mesmo se tratando de crime culposo. Pelo princípio da especialidade, é óbvio que os juízes, né, vão acatar isso aqui nas sentenças, vão deixar de substituir, tá, a PPL pela PRD. Isso sim pode ser cobrado na sua prova. Agora, só acrescentando, fiquem atentos a essa inovação que, como eu disse, isso aí tem potencialidade de cair. Se cair lá na sua prova, você tem que também ter aquele tirocínio de concurseiro. Se a assertiva, o enunciado da assertiva, vier lhe cobrando de acordo com a Lei 14.071 de 2020,
O condutor que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e estando ele embriagado, não terá direito à pena, à substituição da pena, né, privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Você marca como correta, desde que a assertiva indique que é de acordo com a Lei 14.071. Se a assertiva nada disser, o que se aplica hoje ainda é essa redação anterior, tá certo? Que pode aplicar a substituição, mesmo apenas em concretos, né? Porque é um crime culposo, mesmo sendo superior a 4 anos, por se tratar de um crime culposo. Tá certo, pessoal? Então fique atento ao quê? Ao enunciado da assertiva. Eu trouxe o 313 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque pode ser que isso também não venha ao caso para a sua prova. Se cair, você responde objetivamente. Mas eu tenho por mim que esse dispositivo vai ser questionado, né? A sua constitucionalidade. Por quê? Porque sistemicamente ele fica meio que deslocado. Porque veja, quando o Código de Processo Penal trata lá da prisão, né, preventiva, tá certo? Que observados os requisitos aqui do artigo 312, a prisão preventiva ela pode ser decretada, olha só, nos crimes dolosos, né? Ou dolosos, punidos aí com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, veja, não cabe prisão, pelo menos no meu entendimento aqui, certo? Não cabe prisão preventiva para crimes culposos, porque diz aí, para crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Se tivesse sido condenado por outro crime doloso, veja que não faz referência à culpa, né? Então, é estranho. Eu acho até uma forçação de barra num crime culposo, certo? Se permitir aí que o agente, né, que pratica esse homicídio culposo seja, digamos assim, impedido de substituir a sua pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Até porque, basicamente, se está através de um dispositivo, né, que afasta a aplicação aí, a possibilidade dessa substituição, praticamente objetivando um dolo eventual, certo? Porque a gente sabe que o STF já se manifestou que o condutor embriagado e na contramão de direção causa a morte de outrem, esse condutor ele é julgado pelo Código Penal porque ele colocou ali que objetivamente ele analisou aqui, ele falou isso aqui sim é um homicídio com dolo eventual, percebe, pessoal? Então, até o STF dizer isso, né, e todo mundo seguir, para todo e qualquer caso que aconteça um homicídio culposo na contramão e um condutor esteja embriagado, é meio assim, né, meio complicado, porque é difícil você, de forma objetiva, afirmar que ali está caracterizado um dolo eventual. E me parece que estão fazendo praticamente isso, né, no texto de lei. Estão caracterizando um dolo eventual aqui, né? Enfim, isso futuramente pode ser objeto sim de questionamento aí perante o STF. Mas para a nossa prova, o que eu quero que vocês sedimente aí? Sedimente o seguinte, da seguinte forma. Hoje, né, se a questão nada referir à inovação da Lei 14.071, é possível substituição da PPL pela PRD para o condutor que pratica homicídio culposo, mesmo estando embriagado. Tá certo? É possível por quê? Porque o 44, inciso 1 do Código Penal diz expressamente que qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então não impede a substituição. Agora, se a assertiva fizer expressamente referência à Lei 14.071 de 2020, acenda uma luz vermelha aí, tá certo? Por quê? Porque aí essa assertiva se torna falsa, tá ok? Ela não vai ser possível mais a substituição da PPL pela PRD, porque a Lei 14.071 expressamente está afastando a aplicação do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Tá ok, pessoal? Era isso que eu queria sedimentar com vocês aí. Fique atento a esse ponto da Lei 14.071. E no próximo vídeo a gente retorna aí para trabalhar outro ponto que a gente, né, perceba aí que tem a potencialidade de ser cobrado na prova. Muito obrigado, bons estudos e até uma próxima aí.